Fala galera, olá, como é que estão vocês? Hoje aqui a gente vai no nosso Emagreça com Saúde Sim, com Rodrigo Tavares, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito atual, né? E que tem toda a relação com o que a gente vem falando, né, nesses nossos encontros, né, do Emagreça com Saúde Sim, que é a questão do exercício, que é a questão do emagrecimento com relação, galera, ao Covid. Né? Por que a gente vai abordar isso hoje? Porque assim, inúmeros estudos, né, já vamos dizer, um ano que a gente está aí com essa pandemia, não é isso? E vários estudos foram realizados, vários estudos foram feitos, né, para verificar de que forma é mais eficiente no combate, né, ao coronavírus, ao Covid-19. E muitos estudos viram, né, que existem inúmeras características, né, nas pessoas que propiciam a desenvolver formas mais graves do Covid-19. E uma das características que propiciam, né, as pessoas desenvolver forma mais grave do coronavírus é sobrepeso e obesidade, é tecido gorduroso, é tecido inflamatório, que faz com que a gente tenha uma maior probabilidade, né, de desenvolver a forma mais grave do coronavírus, né, a forma onde a gente tem maiores consequências na saúde em relação ao coronavírus. Assim, o Covid-19, né, ele tem diversas manifestações, né, tem procurado estimular o quê? As reflexões, aprofundar essa questão aí, né, das terapias, dos hábitos em relação ao coronavírus, em relação ao Covid. Mas é isso, hoje a gente vai estar falando sobre a importância do exercício, né, para a gente ter um melhor funcionamento imunológico, e a importância da gente emagrecer para que a gente não, se vinha a desenvolver, a pegar o coronavírus, não desenvolver forma grave, galera. Porque assim, já tem alguns estudos comprovando que o estímulo, né, muscular, o exercício físico, ele tem influências positivas, né, com relação a amenizar as formas, né, da ação do Covid no nosso organismo. Certo? Agradecer a presença de todo mundo aí que está aí no Instagram, está aí no YouTube, está no Facebook aí, certo? Então, assim, hoje o nosso Emagreça com Saúde Sim é para alertar a vocês. Alertar a importância de praticar exercício com relação ao combate, né, as formas, se for desenvolver, se for pegar o Covid, a ter formas mais brandas, né, sintomas mais brandos, e a gente diminuindo gordura, a gente sim também, né, vai ter menores problemas caso venha a estar, né, contraindo Covid, pegando Covid. Então, com essa resposta, né, toda com relação ao fechamento das coisas, o lockdown, né, que a gente não podia sair, isso fez com que alguns hábitos da população lá no mundial, né, mudasse, né? Então as pessoas se movimentavam menos, as pessoas teve tendência a utilizar mais bebida alcoólica, as pessoas fumavam mais, enfim, né, vários hábitos ruins por conta da gente estar mais dentro de casa, da gente, né, não estar saindo muito, e a questão da proibição, né, isso traz também consequências psicológicas, consequências, né, relacionadas a questões psicológicas. Então teve inúmeros distúrbios, né, por conta do coronavírus que prejudicaram a saúde das pessoas. Um desses distúrbios foi o aumento de peso. Muita gente
aumentou peso, porque diminui a atividade física, não podia ir, né, para as academias, os centros de ginásticas foram fechados, então menos atividade, menos movimento. Isso fez com que aumentasse peso da população, as pessoas, né, ganhassem mais gordura corporal. Isso fez com que as pessoas desenvolvessem, né, as formas mais graves do coronavírus. Então, esse aumento, né, de formas graves tem muita relação, né, com a questão do ganho de peso, tem muita questão, né, com relação à falta da prática da atividade física. Por que isso? Porque quando a gente diminui a prática da atividade física, a nossa resposta imune fica menos branda, fica não tão eficiente. Então, o nosso sistema imunológico ele não fica tão eficiente. E uma das consequências para que a gente não desenvolva, né, uma forma mais grave do coronavírus é ter uma resposta imunológica eficiente. O exercício físico ele atua na otimização da resposta imunológica. O exercício físico atua na ação do sistema imune para que a gente tenha, né, uma resposta a agentes invasores, né, de vírus, bactérias, enfim, mais eficiente. Então, essa resposta com relação à entrada, né, de agentes invasores no nosso organismo ficou mais deficiente. E o que é que acontece quando a resposta imunológica nossa está mais deficiente? O nosso sistema imunológico não está agindo de forma tão eficiente. A gente desenvolve, né, ações de resfriado, então, ou seja, a gente fica mais suscetível, né, a desenvolver problemas, né, com relação à saúde. Então, a diminuição, né, da prática de atividade física e o ganho de peso foi muito ruim, né, para a questão do coronavírus, para a questão do combate, né, ao coronavírus, com relação a ser menos agressivo no nosso organismo. Então, isso fez com que a gente ficasse mais vulnerável. É isso aí, Lucélia. A gente ficou mais vulnerável com relação ao coronavírus por conta da fragilidade imunológica. Por quê? Além da fragilidade imunológica relacionado à falta da prática de atividade física, relacionado a aumento de peso e tecido inflamatório, eu vou mostrar aqui alguns dados, né, dos estudos relacionados à questão do aumento de peso, o que é que influencia, né, essas respostas inflamatórias do tecido gordo, que é um tecido inflamatório, na vulnerabilidade, né, na probabilidade de desenvolver formas mais agressivas, né, do coronavírus. Isso fez com que debilitasse muitas pessoas, né, as pessoas ficassem mais debilitadas. Então, essa consequência, né, de diminuir exercício físico, de aumentar peso na pandemia, fez com que a gente tivesse maiores problemas em relação às formas graves. E aí, essa resposta imune, né, é muito importante a gente entender que o exercício físico ele atua positivamente, né, na prevenção e atua de forma eficiente em estimular a ação do sistema imunológico. E aí, principalmente se a gente aplicar exercícios, né, fizer exercícios de leve a moderada intensidade. Esse exercício de leve a moderada intensidade, ele vai atuar de forma mais eficiente nas respostas imunológicas. Por que o exercício de leve a moderada intensidade ele vai atuar de forma mais eficiente na resposta imunológica? Porque esses estímulos, né, nesse estresse, né, ou nesse percentual de trabalho, nessa intensidade de leve a moderada, ele faz com que tenha maiores respostas em células imunes. Então, por exemplo, os linfócitos, né, eles aumentam a produção de linfócitos quando a gente pratica exercícios de leve a moderada intensidade.
a célula, a gente tem uma célula, né, que é chamada serial killer de combate, né? Ele também aumenta essa produção desse tipo de célula que vai influenciar, sim, no combate, né, a antígenos, né, ou a invasores do nosso organismo. Então, o exercício de leve a moderada intensidade ele vai atuar de forma mais eficiente. Então, a atividade física vai reduzir o quê? A ação mais lesiva, né, do coronavírus. Deixa eu ver aqui. Sim, gente, agradecendo aqui, eu já comecei a estar falando, mas obrigado pela presença de todos. Aqui, Lucélia está perguntando, mesmo que seja uma simples caminhada diária? Então, uma caminhada é uma atividade física, né? Uma caminhada, mas a caminhada não é aquela caminhada de passeio, não é isso? Uma caminhada diária ela tem que ter um esforço moderado, leve moderado, principalmente intensificar mais na atividade moderada. É uma caminhada que você, né, fique ofegante, que você tenha uma respiração mais ofegante, que você transpire, né, de forma eficiente, para que tenha um efeito positivo, né? Porque muita gente sai para caminhar e passeia, né? Lógico, é melhor do que ficar sentado no sofá, né? Porém, a resposta, né, não é tão eficiente como se a gente fizesse uma caminhada, né, voltado mesmo para melhorar a condição física, voltado para melhorar, né, a condição cardiorrespiratória, para melhorar a nossa resposta imune, né? Então tem que ser uma caminhada, né, mais intensa, né? Um Cooper já é uma corridinha, né? O Cooper já é uma corrida um trotezinho mais leve, enfim. Também é muito eficiente nisso aí. Então, essa prática regular de exercício físico ela vai atuar em modular o sistema imune, né? Em estruturar progressivamente essas respostas, minimizando esses danos relacionados principalmente ao coronavírus, que a gente está na atual, né? E agora começou a crescer, né, os índices de casos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se exercitar, a gente tem que diminuir peso, que isso sim vai fazer com que a gente tenha uma eficiência melhor, né, no combate à questão de formas mais graves do coronavírus. Outra coisa que a gente tem que entender que o coronavírus ele atua mais forte, né? Ele tem uma ação mais forte em relação à resposta a tecidos inflamatórios, né? O que acontece? Pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão com uma grande quantidade de gordura corporal, eles têm, né, uma menor eficiência, né, com relação a esse vírus que atua, né, nessa questão inflamatória, em tecidos inflamatórios de forma mais grave. Ele vai ficar mais suscetível a desenvolver formas mais graves. Os estudos estão já, né, direcionando para isso aí, dentro da literatura. Então, tem um estudo que foi publicado, acho que tem umas 3 semanas, né, no Colégio Americano de Medicina Esportiva, falando disso, né, que a prática de exercício físico, né, que vai atuar principalmente na estimulação da perda de peso, ele vai ser benéfico, né, para as pessoas não terem tanto agravamento, né, na presença do coronavírus, né, com relação ao coronavírus. Então, isso é fundamental, galera, que a gente mantenha atividade física, né, que a gente tenda a reduzir peso, para que a gente, se caso, né, venha a estar desenvolvendo, pegando o coronavírus, a gente possa, né, combater com mais eficiência, o nosso organismo esteja mais preparado para que a gente não desenvolva, né, uma forma grave, né, e seja bem tranquilo, certo? E o importante é também, né, atuar de forma com as ações preventivas, né? O que é que vai fazer com que a gente, né, ainda não tem vacina para todo mundo, o que vai fazer com que a gente segure, né? Ou seja, não venha a pegar o coronavírus, a gente
prevenir, fazendo com que nossas atitudes de higiene sejam mais eficientes, né? O uso de máscara em ambientes tem gente, a higiene da mão. Então os estudos mostram agora que o contato maior, do contágio maior com relação ao coronavírus é mesmo pelas vias aéreas superiores, então saliva, enfim, né? Ou seja, muito pouco, por conta de locais, local, mesa, enfim. Então a gente tem que estar bem atento a essas questões. E aí eu vou mostrar a vocês uma coisa bem importante, como é que o que é que a OMS ele sugere para que a gente se mantenha ativo, que a gente pratique pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. Só que assim, 150 minutos é o mínimo possível que a gente tem que realizar para se manter ativo, para ter respostas benéficas do exercício, da atividade física ao nosso organismo. Então, se a gente puder, o quanto mais a gente puder se exercitar, se manter ativo, dentro, lógico, de uma recuperação ideal, então não exagerar muito no exercício, para que a gente tenha uma recuperação ideal, para que a gente venha a ter respostas com relação à nossa melhoria de condição física, é importante. Porque cada vez que a gente se exercita, a gente vai estar estimulando o quê? A gente vai estar estimulando o nosso sistema imunológico, e quando a gente estimula o nosso sistema imunológico, a gente vai estar tendo um combate mais eficiente, à questão de tipo de vírus e bactérias. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu trouxe aqui com relação ao coronavírus. O que é que acontece? Olha só, quando a gente... O coronavírus, ele tem uma ação frente à questão da pessoas que têm probabilidade a desenvolver diabetes tipo 2, por exemplo, que é não insulino dependente, que esse tipo de diabetes, que também agrava a questão do coronavírus, está muito relacionado a hábitos, a excesso de peso. Então, a pessoa está com excesso de peso, tem diabetes, não se exercita, essa pessoa está muito mais suscetível a desenvolver a forma grave do coronavírus. O porquê é importante a gente estar se exercitando para que a nossa resposta imunológica seja eficiente. Certo, galera? E aí, vocês têm alguma pergunta aí? Quem é que tem pergunta aí? Bota aí no chat. A galera aí do Facebook, a galera aí do Instagram, do YouTube. Outra coisa importante, galera, que os estudos estão mostrando com relação ao coronavírus. Como eu falei aqui agora. Cadê? Deixa eu olhar aqui. O exercício dinâmico, o exercício onde estimula a contração muscular, ele vai atuar, principalmente aqui no recrutamento de células natural killer, como eu falei a vocês. Ele vai ter uma redução de oxidação e de estresse oxidativo, e vai aumentar a produção de linfócitos. Então, ou seja, o exercício físico ele vai melhorar a resposta imunológica da gente. Foi o que a gente estava falando hoje à tarde. Para a pessoa ela ter uma redução de peso, que isso vai ser importante no combate ao coronavírus, ele tem que estabelecer rotinas diferentes. Então, se a gente quer emagrecer,
se a gente quer melhorar a condição física, a gente tem que estabelecer rotinas e mudar nossas rotinas. Foi o que aconteceu, está acontecendo quando teve, né, aquele a gente ficar dentro de casa, quando fechou tudo. O que foi? A gente mudou nossas rotinas, né, e muita gente ganhou peso. Muita gente parou de fazer atividade física por conta da mudança de rotina. E o que é que houve, né, nessa mudança toda da pandemia? O que é que aconteceu? Né? Muita gente também começou a entender que poderia fazer exercício físico dentro de casa. É isso, exercício físico dentro de casa. Até mesmo live estimulando, né, as pessoas a fazer exercício dentro de casa. Isso foi uma coisa positiva também, que a gente, né, se não tiver um local para se exercitar, se não tem tempo para ir a uma academia, não tem tempo, né, para sair para se exercitar, porque agora está trabalhando mais dentro de casa, enfim, se exercita dentro de casa. Né? Tem inúmeros programas mostrando aí, né, alguns exercícios que vocês podem estar fazendo dentro de casa, simulando corrida, simulando caminhada, né? Então é isso, a gente tem que estar buscando se movimentar mais. Outra coisa também que responde, né, negativamente à questão do coronavírus, né, estados inflamatórios. Né? Então, pessoas que fumam, né, tem também, pode agravar, né, a questão do coronavírus. Né? Então, estado nutricional não eficiente, por isso que é importante a gente ter, né, uma dieta voltada para nutrientes que gerem, né, uma ação nutritiva maior. Isso vai fazer com que a gente também tenha, né, uma eficiência no combate, ou uma eficiência a não desenvolver, né, uma forma mais grave do coronavírus. Então, a gente vê que se a gente tem hábitos mais saudáveis, se a gente se exercita, se a gente tem hábitos alimentares melhores, não só para o coronavírus, mas para qualquer outro tipo de patologia ou carga viral que a gente venha desenvolver, a gente vai ter uma resposta mais eficiente. Nosso corpo ele vai combater com mais eficiência. Por isso que é importante a gente manter o exercício. Por isso que a gente vem falando aqui, né, da importância da atividade física diária, por isso que a gente vem falando aqui da importância da gente reduzir peso, de emagrecer, porque quando a gente está com o corpo mais saudável, toda a resposta, toda a nossa resposta com relação a algum tipo de invasor no nosso organismo, alguma patologia até, né, hereditária, ela vai ser mais eficiente. A gente vai ter uma eficiência maior nisso aí. Então, buscar se movimentar é o que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar ficar o quê? Ativo, né? Se manter ativo. E isso a gente tem inúmeros estudos, né, pesquisa de anos e anos aí falando, né, do mal que né, dos problemas que o indivíduo ele desenvolve por conta da falta de atividade física, por conta de ser inativo. Né? Então há inúmeros estudos mostrando que pessoas inativas elas têm uma probabilidade maior de desenvolver doenças coronarianas, por exemplo. Então a gente está falando de Covid, né, que é uma ação viral, mas por conta de hábitos não saudáveis, um hábito não saudável é sedentarismo, ser sedentário, a gente tem uma probabilidade muito grande de vir a desenvolver outras patologias. Então, o que é que hoje mais mata no mundo? Vocês sabem o que é que mais mata no mundo hoje? Qual é a doença que mais mata no mundo hoje? São as doenças vasculares. Todas as doenças, né, relacionadas ao sistema cardiovascular, então aos vasos, né, que está relacionado com infarto agudo do miocárdio, que está relacionado com acidente vascular cerebral, né, que está relacionado com entupimento, né, de vaso, enfim. Né, toda a questão vascular hoje ainda é o que mais mata na população mundial. E se a gente for ver também os estudos agora, o que está crescendo muito
também com relação à morbidade e mortalidade são as doenças relacionadas a câncer, né? As neoplasias. E por que também tem uma relação do aumento das neoplasias? Qual é a relação desse aumento das neoplasias a nível, né, mundial, enfim? Estilo de vida ruim, qualidade de vida ruim, falta de exercício, aumento de peso e o uso de algumas substâncias, né? O tabaco, excesso de álcool, enfim. Isso está relacionado com o aumento das neoplasias. A alimentação totalmente, né, inadequada, então muita alimentação industrializada, isso também está relacionado, né, com o aumento das neoplasias. Então é importante que a gente cuide de nossa saúde, né, no combate, né, à obesidade mesmo, no combate ao sedentarismo mesmo, para que a gente tenha uma vida mais saudável. A partir do momento que a gente tem uma vida mais saudável, nosso corpo está mais preparado para que, né, caso a gente venha desenvolver alguma patologia, desenvolver alguma doença, venha adquirir, né, pegar, por exemplo, o coronavírus, nosso organismo está mais preparado para responder de forma mais eficiente àquele invasor. Então o exercício físico ele vai fortalecer sim nossa resposta imune. A gente tem que bater nisso, né, sempre, porque muitas vezes as pessoas ouvem, né, falar, não, faça o exercício, faça dessa forma, mas ouve e não age. Não bota em ação, não levanta do sofá para se movimentar, para fazer com que a gente, né, desenvolva um hábito mais saudável. Então é importante que a gente dê um start, é importante que a gente, eu sei que o exercício físico ele vai me trazer benefícios, mesmo eu estando com preguiça aqui dentro de casa agora, cheguei do trabalho, né, não tenho tempo para me exercitar, mas eu vou gerir um tempo ali, organizar um tempo em minha agenda para que eu me exercite, para que eu planeje minha alimentação. E isso vai fazer com que a gente fique mais eficiente com relação à resposta imunológica. Vai fazer com que a gente fique mais eficiente no combate, né, a qualquer tipo de patologia e fazer com que a gente tenha, né, uma maior capacidade, né, de conseguir resolver as coisas. Porque se a gente está mais condicionado, se a gente tem mais disposição, a gente até produz mais no trabalho. Quem trabalha, né, com relação a vendas e produção, isso vai otimizar sim, né, a pessoa ter um rendimento maior no trabalho, enfim. Então o exercício ele é fundamental para a gente estimular as nossas respostas endócrinas ou respostas do sistema imune e também endócrinas, todos, né? O exercício, como eu disse, ele é o único instrumento, vamos dizer assim, né, que traz modificações sistêmicas gerais, ou seja, que faz com que todos os nossos sistemas se modifiquem, melhorando seu funcionamento. Só o exercício físico faz isso, né? Então, a partir do momento que a gente sai do sofá, a partir do momento que a gente se exercita, a gente vai estar mais preparado para, se por acaso a gente, né, adquirir o vírus, pegar o vírus do coronavírus, né, pegar a Covid-19. E aí a prevenção, que é a forma mais adequada aí agora, né, da gente não estar vindo a pegar o coronavírus, né? Com fé em Deus, eu acho que a vacinação aí vai começar a aumentar, né, o acesso das pessoas, e aí a gente vai estar, acho que lá para o meio do ano a gente está aí já tranquilo, entre aspas, né, em relação ao coronavírus. A gente vai ter que conviver, esse vírus vai estar aí sempre, então a gente vai ter que conviver com ele, e se a gente está mais fisicamente eficiente, se a gente está no peso ideal, a gente com certeza, né, vai estar mais tranquilo. Por quê? Porque a gente não vai estar desenvolvendo uma forma mais grave. Lógico que, né,
toda regra, tem exceções, enfim, depende muito da questão também individual, né? Genética, tem a questão genética influenciadora também, mas enfim, né? Se a gente for analisar, né, a influência genética e a influência de hábitos, né, a genética ele tem uma influência em torno, não chega a 20%, o resto é relacionado ao nosso estilo de vida, nossos hábitos, nos hábitos diários, alimentares, né, de exercício, hábitos da mente, né, de não ficar tão tenso, de não ter tanto nível de estresse elevado, enfim. Então, galera, para que a gente tenha uma eficiência melhor, né, se viermos a estar contraindo o coronavírus, a gente precisa estar com o nosso corpo blindado. Para que nosso corpo esteja blindado, ele tem que estar forte. Para que nosso corpo esteja forte, a gente tem que se exercitar. A gente tem que fazer exercício diariamente, a gente tem que ganhar massa muscular e a gente tem que reduzir tecido gordo, tecido inflamatório, que é uma variável, né, que agrava a questão do coronavírus. Massa? Então é isso. Emagreça com saúde sim, vai ficando por aqui, agradecendo a presença de todos aí, Júnior Fraga, meu brother aí, Lucicleide, a galera aqui do Facebook também, Divino, Dinair Góes, essa galera aí que tá aí, a gente tá, Ana Carolina, Cláudia Veloso, certo? Obrigado pela presença e semana que vem tem mais Emagreça com Saúde sim. Olha só, quero ver aí essa galera aí postando aí que tá fazendo atividade física diária, né? Postando aí que tá se movimentando. Vamos lá, vamos se exercitar, porque só assim a gente vai ficar blindado, mais forte, mais eficiente, para que a gente combata qualquer coisa que venha aqui a nos, né, chatear, vamos dizer assim. É isso? Aquele abraço, bom fim de semana e ó, se movimente.